Nego, eu tenho certeza que eu conheço aquela mulher de algum lugar. Deve ser coisa de sua cabeça, Violeta. Olhe pra mim, Margarida. Eu não aguento mais. Olhe pra mim, Margarida. Tá enlouquecendo. O meu amor reage, pai. Ele morreu, mas tu continua viva. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Bem-vindos a mais um episódio do Cinema em Transe. Vamos falar hoje sobre cinema negro. Temos uma mesa cheia, uma mesa vasta, com convidados, convidadas que já passaram por aqui. Caso você não conheça esses nomes que já apareceram na sua tela, volte para o segundo episódio que fala sobre a Mostra de Tiradentes, tem uma conversa muito bacana lá. Começando sempre por ordem alfabética. Ana Júlia, seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falar assim, porque eu não sei de que horário estão assistindo. Mas oi, gente. Bom estar aqui de novo. Ana Júlia é graduada em Rádio e TV pelo FJF, trabalhou nos festivais Primeiro Plano, Festival de Cinema de Tiradentes, crítica e redatora de cinema, de artes visuais da Descolonizarte, curadora de roteiros de longa-metragem do Fade to Black Festival e pesquisa cinemas pós-colônia da África. Seguindo a nossa ordem alfabética, vamos para Manu Zilvetti. Manu Zilvetti, estudante de cinema pela UFPEL, Universidade de Pelotas, curadora da Mostra de Cinema Negro de Pelotas também, diretora, roteirista, participou do Júri Jovem, como eu já falei. Volta lá e confira nosso episódio. Manu, seu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa noite, galera. Tudo bom? Salve. Temos mais uma convidada, Renata Dória, cursa cinema na UFJF e vai estudar em Cuba, na ICTV. Acho que isso foi um assunto muito interessante. A gente pode fazer até um episódio depois sobre isso, quem sabe. E pesquisa audiovisual negro pós-Zósimo Bulbul. Correto? Seu bom dia, seu boa tarde, boa noite. Oi, pessoal. Boa tarde, salve, salve. Um prazer estar aqui. Estou muito feliz. E aí, bora falar de cinema. Bora. Me acompanhando, como sempre, Gabriel Matavel, ele, sempre ele. É nóis, galera. Tamo junto. Fechando a nossa mesa, Rodrigão também fez parte do segundo episódio. Está hoje do nosso lado, do lado de mediador, provocador. Manda seu salve, Rodrigão. E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Vamos aí para um próximo episódio massa. Isso aí. Acho que a Manu e a Ana já passaram pela prova de fogo, que são as nossas 3 perguntas. Acho que a Renata não passou ainda. Então, Renata, você foi jogada na fogueira. Você vai mandar 3 perguntas pra gente, que é, primeiro, como você gosta do seu café, um filme brasileiro que você não viu no cinema e que você gostaria de ter visto, e alguém, um personagem do cinema brasileiro, um diretor, atriz, ator, personagem, que você gostaria de tomar esse belíssimo café. Gente, chocada, não estava pronta. Vamos lá. Eu gosto de um café, muito café, sou viciada em café. 1 litro de café com uma pequena xícara de açúcar. Xícara não, uma colher. Mas se for 1 litro, né, até que faz sentido. Eu gostaria muito de ter visto a abolição do Zósimo Bulbul, que é um documentário, um longa maravilhoso, que foi lançado no centenário de abolição da escravatura, foi feito com uma verba do Instituto Palmares, e é um documentário assim maravilhoso, e lançou quando eu era bem mais nova, e eu gostaria de ter visto esse filme no cinema, mas eu acho que ele nem chegou a circular pelo cinema comercial, não. E uma pessoa que eu adoraria de tomar esse litro de café cheio de açúcar é Yasmin Tainá, que é a diretora do Cabela, que foi uma cineasta que mudou minha vida, porque eu fiz meu primeiro documentário depois que eu conheci ela, depois que eu conheci o filme dela, e eu conheci Zósimo Bulbul através de uma entrevista que eu vi com ela na internet, e aí eu virei super fã, então eu adoraria tomar esse café com ela. Vamos lá, começar o episódio pelo começo, assim, sem querer bater um martelo, sem chegar a uma definição, mas algumas provocações, algumas tensões que podem vir do que seja cinema negro, assim. A gente, às vezes, agrupa, a gente como um todo, assim, como sociedade, agrupa o cinema negro por alguns aspectos, algumas temáticas e tal. Um canal, recentemente, fez uma curadoria que envolvia filmes negros. Tinha alguns filmes que
chamaram a atenção, como Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, junto com Ocean's Eleven, junto com Intocáveis, e alguns outros filmes, assim, né, como se fosse um pacotão de cinema negro. Então, não sei, algum possível vício de curadoria, alguma definição que possa ser meio estranha, assim, e como que a gente encaixa, né, esses filmes, por exemplo, Gabriel Martins e Maurílio Martins, que co-dirigem um filme que é estrelado pela Grace Passou, e o Maurílio é branco. Esse negócio que você fala no coração do mundo, como é que é isso daí? Contagem é o motherfucking Texas! A gente tem o Adirley Queiroz, que faz a carreira dele toda pautado, né, com atores negros, com temas sobre negritude também. Madame Satã, do Karim. Então, enfim, como classificar, como agrupar, a gente tem curadoras aqui, acho que é um começo interessante. O que eu posso dizer é que eu gosto muito de uma frase que é da Janaína Oliveira, o que é cinema negro é sempre pergunta, nunca resposta. Então, e eu gosto dessa frase porque ela mais complica do que resolve muito desses problemas, né? Existe o dogma feijoada, né? Existe essa cartilha, então, que o cinema negro seria um filme dirigido, protagonizado por pessoas pretas, que atenda a uma comunidade preta, essas demandas, com a maioria da cabeça de equipe preto, e existem também muito o critério que os festivais de cinema negro usam, né? Eu organizo a Mostra Cinema Negro de Pelotas e o nosso critério definidor lá é protagonizado por pessoas pretas, dirigido por pessoas pretas. Assim, a gente não investiga, por exemplo, a cabeça de equipe, e a gente é uma eterna discussão de a subjetividade preta, essa tal da subjetividade preta, se é que ela existe, está impressa ou não, né? Porque um filme pode ser dirigido e protagonizado por uma pessoa preta e não precisa necessariamente estar dentro de um campo, de um eixo temático, né? Até porque eu acho que se a gente estiver fechado nisso, isso vai limitar a gente, né? E vai colocar a gente sempre num lugar de oposição, e a gente é mais do que isso, a nossa subjetividade é maior do que isso. E aí, recentemente, surgiu essa questão primeiro porque, assim, né, a gente está discutindo a autoria aqui, né, qual é a importância da autoria, porque o diretor do filme, a diretora do filme leva a autoria, né, e daí começam essas discussões, assim. Então, o filme protagonizado pelo Grande Otelo, não, é dirigido por uma pessoa branca, não é cinema negro ali na cartilha, mas o papel autoral que o Grande Otelo nem tem nesse filme, né, no filme de Adirley de Queiroz, o papel autoral que os atores pretos desse filme têm nele. E então, tipo, eu penso assim, politicamente, para mim não faz sentido colocar os filmes do Adirley de Queiroz como cinema negro, porque existe uma questão política muito forte da gente reivindicar o cinema negro tá com a autoria, só que aí o X da questão fica, né, mas aí, e essa autoria, né, porque tem um lugar subjetivo que a gente sabe que a autoria de um filme, ela é quase coletiva, no sentido que existe a direção de fotografia, existe a montagem, o roteiro, existe a atuação. Só que a gente sabe também que comercialmente e estruturalmente, institucionalmente, existe uma indicação e existe uma exaltação muito grande do diretor. E a gente sabe que, no final das contas, existe esse papel de uma pessoa que dá a palavra final do filme. E daí, então, a gente coloca isso, né? Que a direção preta é o que vai ser o fator definidor. Só que, ainda assim, isso é relativo, né? Há quem coloque que a Adélia Sampaio não faz cinema negro. E ela é uma diretora preta que tem filmes que só tem personagens brancos, tem filmes com personagens brancos em pretos, tem filmes com diferentes níveis de importância. E aí fica essa questão. Mas aí o cinema da Adélia é de cinema negro? Então as pessoas vão dizer assim, não é, porque ela não está incluindo ali. Porque tirando a informação que você tem que é uma diretora preta, você não sabe, não existe essa impressão. Até foi eu estava falando mais cedo antes da gente começar a gravar, né, que essa semana, na Semana Negra de Cinema de BH, teve a oficina com o Heitor Augusto, e surgiu essa discussão, né, se é possível identificar essa subjetividade preta num filme, né, se a gente conseguiria, sem a informação se o diretor é preto ou branco, saber, assim. E para mim é muito complexo, assim, é um lugar muito espinhoso, porque existem mais de uma subjetividade, né? Tipo, além do diretor, da diretora, existe a pessoa que faz a foto, e eu não sei se existe tão concretamente essa subjetividade preta a ponto dela ser capturável, né? Até porque, se fosse possível identificar,
ela seria possível também de se reproduzir, e aí acabaria isso, porque uma pessoa branca poderia reproduzir essa tal elegível subjetividade, né? Muito complexo. E aí, por fim, sobre a questão da demanda, também é muito complicado, né? Porque aí, se o cinema negro ele é feito para uma comunidade preta, ele é um filme que ele é feito com uma demanda, e um filme preto que ele tá ali, ele não atende questões dessa comunidade, ele é menos preto, tipo, por causa disso, assim, então ficam essas provocações. Eu gosto muito disso que a Manu fala de autoria, porque eu acho que o conceito de autoria ele é muito branco, né? Ele vem lá da Nouvelle Vague, da carreira do cinema, mas ao mesmo tempo eu fico pensando sobre a necessidade, às vezes, da gente pontuar quem fez as coisas. Porque isso também faz sentido politicamente, né? Da gente pensar quem está acessando esses lugares, porque o cinema ele movimenta 25 bilhões de reais no Brasil. Então, tipo assim, não é só fazer filme porque, eu vou exprimir minhas subjetividades assim. Fazer filme é ter acesso, sabe? Daí eu fico pensando sobre isso, porque para mim é muito claro essa questão da autoria. Jorge Queiroz não faz cinema negro, mas isso não significa que os filmes dele não têm valor e não podem trazer um gesto ou um olhar para o cinema negro. Mas eu acho que essa questão da autoria, de ficar questionando de, isso é ou não cinema negro que esse diretor fez ou não, eu acho que é muito a gente andar em círculo num momento que não faz mais sentido, porque isso já tinha que ter sido superado, sabe? Cinema negro é feito por pessoas negras, e eu acho que isso aí é claro. Mas daí a questão é outra, né? Agora que tem pessoas negras produzindo, porque na época que o Zósimo fez, e daí uma coisa que me incomoda um pouco é isso de pioneirismo, porque ao mesmo tempo que eu entendo a importância do Zósimo, e o cinema dele fez muito sentido para mim. Eu entrei na faculdade pensando no cinema negro por causa dele, por causa da Viviane Ferreira, dessas pessoas que estão movimentando esses discursos, mas ao mesmo tempo tinham outras pessoas negras produzindo, poucas. E daí agora que tem bastante, assim, não o suficiente, né, porque nós somos a maioria e ainda somos a minoria no cinema, mas que tem muita pluralidade nessas linguagens, nesses jeitos de fazer cinema. Eu fico me perguntando que esse debate de o que é cinema negro acaba colocando a gente em caixinhas que não existem, sabe? Porque a gente já superou a questão de isso é cinema negro ou não, porque a gente está tendo um pouco de acesso. Daí, quando a Anapi faz no Ar Blue, aquilo é cinema negro, ok, entendemos isso, já está superado. Mas e quando uma pessoa negra fizer um filme que não necessariamente esteja dentro desse padrão também de inventividade que estão esperando da gente agora nos festivais, sabe? O que é aquilo que a Castiel Vitorino está fazendo? Por que ninguém fala sobre isso? Por que não está nas listas de cinema negro? Sabe? O que a Glenda está fazendo? Por que não está nas listas? Por que a gente estava tendo uma discussão, eu, a Manu e a Lorena, sobre o Um Dia com Jerusa, da Viviane, e por que falam tanto do Um Dia com Jerusa e não falam dos filmes da Glenda? E daí eu fico me perguntando porque parece que tem um estigma de isso é cinema negro, essa é a linguagem que a gente pode fazer. Ou, de um lado completamente oposto, essa pessoa é negra, ela fez isso, então, é lindo o que ela fez, sabe? Porque ela já teve um trabalho de fazer isso e a gente não tem acesso. Eu acho que a gente fica andando nesse círculo também na curadoria de pensar que tem poucas pessoas negras produzindo nesse sentido, que não necessariamente acessam os festivais, apesar de estarem produzindo. E daí qual que é esse gesto, né, de colocar as pessoas nessa amostra? O que o filme mobiliza além da questão da autoria, sabe? É uma coisa que eu fico me perguntando, assim, que eu acho que não tem resposta, como a Manu falou. Mas a questão de cinema negro é feito por pessoas negras, eu acho que já está superada. Né? Eu fiquei lembrando daquela frase de Zósimo, né? Tipo, o cinema é o que existe de mais avançado entre os povos da Terra. O cinema é uma arma, e nós negros temos uma AR-15 e com certeza sabemos atirar. Então, tipo, eu acho que a gente tem que lembrar que o cinema é utilizado como uma guerra simbólica. E o cinema negro ele tem uma relação de descolonização do imaginário, sabe? E isso independente de ser com esse intuito ou não. Eu fiquei pensando muito no que você falou, Manu, de Adélia, e eu lembrei muito de Machado de Assis, porque Machado de Assis é um escritor negro, né? E ele escrevia sobre a branquitude, e esse lugar de expor esses apontamentos, de racializar o branco, isso já é uma coisa que, sabe, é muito... A partir de um criador negro, de um escritor negro, vai ter um outro lugar de apontamento, sabe? Vai ter uma outra perspectiva para aquela realidade, do que as pessoas vão ver essa humanidade, né, nos corpos brancos que não se tem nas narrativas negras. E assim, eu penso muito em Conceição, nas escrevivências, e não só enxergar o cinema negro como um movimento isolado. A gente tem que lembrar que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão.
e que aqui, até pouco tempo atrás, era crime uma pessoa negra aprender a ler. Então, quando a gente leva isso para sentido de mídia, para sentido de democratização das redes, talvez quando a gente fala do que é cinema negro, assim, eu também penso num lugar muito da formação para além da curadoria. Talvez a gente deva também pensar aonde estão se formando esses cineastas, dentro e fora da academia, dentro e fora das instituições, para a gente pensar como vai ser feito esse olhar, como vão ser feitos esses filmes, com que equipamento, com qual tipo de criatividade, de gambiarra, né? E isso tem uma relação muito aqui na América Latina, desse se vira que a gente faz, tanto no começo do cinema, quando a película que usavam não era ideal para o nosso clima. Então eu acho que isso tem que ser refletido também, sabe? Mas eu também concordo que o cinema negro é feito por pessoas negras. Eu sei que isso parece muito uma coisa óbvia, mas é necessário a gente lembrar o quanto os corpos negros eram colocados num lugar de objeto de pesquisa, objeto de estudo, objeto de fabulações, e não enquanto sujeitos e protagonistas dessas narrativas, né, que vão ser contadas na literatura, na pintura. Eu acho que é necessário a gente pensar no que a gente fala agora, né, dessa quarta geração, né, porque ainda é muito recente. Se a gente for pensar historicamente, o lugar que a gente está acessando a academia, a gente está acessando a tecnologia, isso é muito recente mesmo. Vocês poderiam ter um podcast também, né? Porque cada episódio tá ficando um melhor do que o outro. Pensando um pouco no que o Rodrigo falou e no que a Manu também falou, eu fiquei pensando sobre crítica também, né? Porque eu acho que esse gesto de pensar sobre os filmes também é muito importante para a gente tirar esse estigma do cinema negro, de que a gente só pode falar sobre uma coisa, ou também tirar esse lugar da representatividade nos festivais, né? Porque parece que se tem negros no filme, se foi feito por negros, então ele tá lá. E daí eu fico vendo esses veículos mais tradicionais de crítica, assim, eles não cobrem, por exemplo, o Encontro de Cinema Negro, os Osmo Bubu, outras mostras especificamente de cinema negro, porque parece que escrever sobre cinema negro é sempre nesse lugar de esse filme é importante, ou esse filme fala sobre esse tema importante, daí não faz sentido escrever 5 textos sobre a mesma coisa. E daí, na fala do Rodrigo, ele falou dos Osmo Bubu, e eu acho que é um problema também de que tipo, a gente entende a importância dos Osmo, mas os textos que foram publicados sobre esse filme parecem que não deram conta ainda do que é, sabe, o Alma no Olho. Fora do lugar de pioneirismo e fora dessa experimentação, porque eu fico vendo, tipo, além do aspecto da diáspora, além do panafricanismo, o que esse filme fez para ser tudo isso que ele é agora, sabe? E daí eu acho que na crítica a gente tem uma responsabilidade de tentar mobilizar outras coisas, mobilizar o diálogo para não cair nesse mesmo lugar de que o cinema negro ele é isso, ou atribuir às pessoas negras esse lugar de pioneirismo, sabe? Parece que a gente está num duelo infinito de quem vai ser o primeiro negro a fazer alguma coisa. E não é sobre isso, sabe? Nunca foi sobre isso. E daí eu fico pensando sobre o tempo que a Renata falou também, né? Esse tempo espiralado que a gente não sabe se tudo já foi produzido, do que a gente tem que fazer. E, tipo assim, eu acho que a gente também tem que pensar no que foi escrito, sabe? Sobre esses filmes que já foram feitos. Ou que vão ser escritos sobre esses filmes que serão feitos. Porque se a gente está fazendo filme, só quem escreve é gente branca, e daí o nosso filme vai ser reduzido a Ana Júlia fez um filme, a Ana Júlia é negra, sabe? Então, por quê ter o trabalho de tentar fazer um filme e tentar mobilizar uma coisa se ela vai ser reduzida a isso? Se eu vou escrever o filme no festival e daí o filme vai entrar porque ele é um filme importante. Tá, mas ele é importante por quê? Porque ele é negro? Ele é importante por quê? Porque que olhar ele tá dando? Que frescor é esse que ele tá dando pro cinema? E daí eu tô vendo uma mobilização muito interessante nesses novos disso, sabe? No texto da Lorena, que não tá aqui, no texto do Juliano, acho que todo mundo falou aqui citando um pouco o Juliano, sabe? E são textos que são escritos com uma linguagem simples, são textos, tipo assim, 4 parágrafos e que quebram a nossa cabeça e que não estão sendo falados em nenhum lugar, entendeu? Da gente ter que fazer uma oficina de crítica dentro de uma mostra de cinema negro para falarem sobre esses textos. Por que na oficina, sei lá, em qualquer oficina de Tiradentes ou qualquer oficina do Primeiro Plano, do Cine Esquema Novo, não tem isso? Porque chamar as pessoas negras para falar também e reduzir o discurso a alguma coisa, porque quando eles chamam gente negra para palestrar ou chamam os cineastas negros para defender os próprios filmes nos debates, eles estão esperando que a gente fale de representatividade. Eles não estão esperando que a gente tensione a forma do filme.
Eles não estão esperando isso. E daí, eu acompanhando muito a mostra em 2020, eu senti muito isso. As pessoas não vão preparadas para o debate, tentando mobilizar outra coisa. Porque o papel da crítica é isso, né? É trazer para o filme uma coisa que ele nem sabe que tem. Mas é tão limitado esse pensamento sobre cinema negro que tipo assim, o debate esse filme é muito importante, o protagonista é negro, essa atriz é muito boa. O que é isso? Sabe? E ao mesmo tempo que eles estão homenageando a gente, eu acho que tem um esvaziamento do discurso que apaga do mesmo jeito, sabe? E daí eu fico pensando muito sobre isso. Eu acho que o que a Manu falou é muito importante e faz pensar também sobre curadoria, né? Esse papel dela de Pelotas é um papel importantíssimo, mas também não só nas mostras de cinema negro, sabe? Eu não quero que os filmes de cinema negro sejam tratados pela forma só em mostra de cinema negro, porque a gente sabe, a gente assiste filme negro, sabe? Mas quem não assiste? Quem tem que ver? Porque pessoa branca não tem que só ver filme negro que fala de violência policial para eles falarem, eu sou um péssimo policial, eu agredo pessoas negras. Tipo, porra, mano, é mais do que isso, sabe? A gente tá fazendo cinema. O cinema brasileiro está se reinventando pelo cinema negro. E ninguém tá falando sobre isso. Parece que é só, tipo, as pessoas negras estão lutando e agora elas estão nos debates falando de representatividade. Não. O mundo não é só o discurso da punk, são importantes. Mas não é só político. É também de forma, é também de linguagem, é também de arte. A gente tem essa sensibilidade. Não é só pela representatividade, pela representação. A gente está mobilizando outras coisas. E eu queria que falassem sobre isso. Sabe? Eu fiquei pensando nisso que você falou, muito dessa relação do subconsciente, né, e da educação. Então, eu acho que falta muito, talvez até políticas de Estado. Eu sei que você não falou sobre política, só sobre essa relação da política, mas de levantar e de dialogar isso, porque assim, eu vejo muito esse papel da curadoria com o papel da educação, sabe, da mediação desses atravessamentos do filme, que às vezes a própria pessoa que fez o filme não tem noção da quantidade, ou ainda não teve a noção da quantidade de temas e de formas que ela trabalhou naquela criação audiovisual, né, naquela obra. Aí eu fiquei pensando assim, em relação a essa da crítica, que foi uma coisa até, acho que a Manu comentou, dos festivais e da internet, ter quebrado um pouco esse eixo Rio-São Paulo, né, Sul-Sudeste. E eu fiz um documentário no ano passado que ele está circulando em festival na Negritude Infinita e também no EGB. Gente, eu nunca falo certo, me perdoa, gente, se alguém aqui no festival relacionado vê, enfim, mas é um festival de Sergipe de cinema negro. Eu acho que a gente ainda está muito focado no Sul e no Sudeste. Quando a gente chega nos festivais nacionais de cinema, e aí vai ter um espaço para falar de cinema negro, e nem deveria ser assim, né, uma quantidade tão limitada para o meu filme Suelen, a Diáspora Periférica. Eu fiz para um roteiro da universidade. É um documentário super curtinho, assim, mas ele está circulando em alguns festivais. Inclusive, ele está em cartaz agora, na Videocamp. Mas eu comecei a conhecer realizadores do Nordeste, do Norte, e ver o quanto que falta a gente acessar essas realizações e o quanto que talvez a gente eu não sei se é um vício na estética que vai estar mais ligada talvez com uma coisa da cidade, sabe, do Rio, São Paulo, que vai dialogar mais com a TV, falando de câmera, falando de enquadramento. Teve um filme que eu vi que era só tela, tipo assim, o filme era um documentário feito só com tela do WhatsApp, e era sobre um casal de namorados que se separou durante a pandemia. Enfim, eu acho que falta a gente conhecer isso, mas uma coisa que a Manu falou também, eu adorei a fala da Manu, adorei da Ana Ju também, tá? Desculpa, Ana Ju, mas o que a Manu falou sobre curadores negros é essencial. Porque aí quando a gente chega nesses festivais maiores, né, ou mais antigos, em escala nacional, quem são os curadores? Então, eu acho que a gente não vai ter espaço para ver esses outros filmes se a gente não colocar curadores negros do Norte, do Nordeste, porque essas pessoas existem. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes se apresenta tipo uma cortina de fumaça como se não existisse criação audiovisual fora de Rio, fora de São Paulo, sabe? E é isso. É louco pensar também como a fortuna crítica, assim, pegando um pouco da fala de cada um de vocês, ela vai desempenhar o legado do filme, né? Tipo, cânone é isso, né, gente? Tipo, é o livro que tá é o filme que tá no livro, é o filme que seu professor da universidade vai falar. Tipo, eu não lembro agora o nome do festival, nem o nome da mostra,
se eu não me engano, foi o Olhar de Cinema lá de Recife. E aí tem um vídeo, assim, no YouTube, que ele tem algumas imagens, mas ele é só um áudio, uma gravação de áudio, assim, de um debate que está rolando de uma mostra da LA Rebellion, que se eu não me engano, foi em 2017. Assim, tem o Vitor Guimarães, tem o Heitor Augusto, tem a Carol Almeida, e essa galera universitária de Los Angeles que, tipo, por uma distância de metros, assim, de Hollywood, do grandes estúdios, que estão na mesma cidade, isso foi a frase de algum deles falando lá, por uma distância de metros, assim, conseguia fazer uma distância universal entre os filmes. Então, tipo, pensando um pouco nessa questão que a Renata falou de localidade, eu sei que é totalmente diferente, mas é louco pensar também como essa disparidade regional, mas também essa amálgama da mesma cidade pode causar umas disrupções muito loucas, né? Tipo, tudo no mesmo espaço e no mesmo tempo consegue ser tão diferente. E também é um período da história que é muito pouco falado, assim, e tem uma fortuna crítica e um acesso muito pequeno, né? LA Rebellion, assim, sempre quando tem mostra, são filmes muito raros, são textos muito específicos, assim, e, tipo, a gente não estuda isso em história do cinema mundial, sabe? Tipo, a gente pula, a gente vai falar de Nova Hollywood, que é o que estava rolando na época, e não vai falar de LA Rebellion. É, tipo, é aquela coisa, tipo, depois do fazer tem um pensar, e isso vai gerar tudo, é tipo, tudo dentro do mesmo sistema, mas enfim. Total. Eu gostei muito, assim, da fala das meninas, da Naju e da Renata, e também do Rodrigo agora. Uma coisa que a Naju falou agora que, enfim, me pega muito, né, é que a gente ainda não falou, não foi escrito, não se debateu muito sobre a outra importância a importância, né, entre aspas, do Alma no Olho, né, que é não só ele como filme, mas como ele como movimento, o que ele provocou, né, porque essa história que a gente contou agora mais cedo, o Cabela, em 2015, ele passa desapercebido nos festivais, não é selecionado em Tiradentes, não é selecionado na grande maioria dos festivais. Aí ele é descoberto, entre muitas aspas, porque essa questão do descoberto, né, agora como a colonização, ela segue colonizando, a gente colonizando, né? Então o Brasil ele nunca foi descoberto, ele foi invadido. E a gente ainda usa muito esse termo, né? Nina Simone, ou muitos artistas pretos brasileiros, Seu Jorge, no momento que eles são valorizados pelos europeus ou por alguma forma de hierarquização, de validação branca, aí eles ganham eles ganham um novo significado, né? E foi, de certa maneira, o que acontece com Cabela, né? Então, a Yasmin Tainá faz o filme dela, não é selecionada em muitos festivais, não é muito debatida, o filme dela é ignorado. Aí, por conta de um festival internacional de Roterdã, que tem um puta peso, tem um puta nome, é um festival com muito dinheiro, com muita história, coloca o filme dela, e o filme dela homenageia Alma no Olho, de Zósimo Bubu, e aí no ano seguinte cria uma programação para falar de Zósimo Bubu e de filmes pretos recentes. Então, vai Quantos Eram Tratados, Vinícius Silva, Volta o Cabela nessa sessão, vão vários filmes que vai o Nado, Gabriel Martins, né? Filmes de 2017, cinema negro. E aí não é coincidência, né? Não é por um acaso que em 2018 os festivais começam a lentamente aumentar o número de filmes pretos, né? E é muito louco isso, a gente pensar esse papel, porque é uma forma de captura, né? É uma forma de resolver o problema, de não resolver o problema, né? De falsamente resolver um problema, e o problema, no caso, seria a ausência de pessoas pretas nesses espaços, né? Mas a gente está ali no campo do representativo também não resolve esse problema. Mas é o que me veio, assim. Nossa, só ia comentar uma coisa. Eu sou, tipo, totalmente apaixonada no Cabelo. Eu já escrevi sobre o filme e tal. E, tipo, tem algumas curiosidades, né? Porque ele foi lançado no Rio de Janeiro, no Cine Odeon. E ele tem muita relação com o Centro Afro-Carioca de Cinema. Inclusive, a pessoa que produziu, que é uma mulher preta, esqueci o nome dela agora, que ela fez parte do curso que a Naju não participou, mas foi do Centro Afro-Carioca de Cinema, e tem várias lendas sobre o Cabela, mas eu acho que uma coisa que é muito importante, e que eu fiquei pensando agora, assim, talvez seja até uma pergunta, porque a Yasmin Tainá, ela é acadêmica, né, ela escreveu o texto do Cabela para o Cadernos Negros, que teve uma relação com a FLUP, que é uma feira literária das periferias no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, né, eu nasci no Rio. E aí, o que me vem, assim? Será
que a gente teria assistido Cabela se ele não fosse um TCC de uma aluna da UF, sabe? Que também vai estar em outras... Ela também está em outras formas de ensino, de estudo negro, de coletivos. Eu acho que é assim que a gente também consegue se conhecer e divulgar as nossas obras, os nossos escritos, os nossos pensamentos. Mas eu ainda sinto essa relação das instituições, assim, tipo, tensionando mesmo. Porque, assim, uma coisa que a gente tem que lembrar também, Zósimo Bubu foi ator de Glauber Rocha. Será que a gente conheceria e falaria e levantaria... E, assim, falando, amo Zósimo, amo o que ele fez, né? Até porque ele dialogava, ele criou um cinema. Porque tem uma entrevista dele com o Canal Brasil, que tem no YouTube, que é muito boa, que ele fala que ele queria muito espaço para divulgar os filmes que ele fazia, e aí ele viajou pelo Caribe, por alguns países do continente africano, e falaram para ele assim, olha, a gente tem que construir o nosso próprio cinema para passar os nossos filmes. E foi isso que ele fez, quando ele fez o festival, quando ele fez o prédio do Centro Afro-Carioca de Cinema. Então, eu fico pensando, assim, nessas novas instituições, e agora falando de tempo circular e voltando para aquilo que você falou no começo, né, Manu? Da gente pensar essas instituições e de criar essas instituições também, sabe? Porque a gente vai ficar batalhando para entrar em lugares tão antigos que talvez nem queiram, e talvez, assim, nem seja o melhor caminho para a gente seguir, sabe, nessa encruzilhada. Eu acho muito foda isso que a Renata falou sobre as instituições, e daí eu fiquei pensando nas referências que a gente trouxe aqui, né? Porque o Dogma Feijoada foi feito pelo Jefferson Dene, tipo, o TCC da USP, se eu não me engano. E daí, como esse pensamento ele está sendo reproduzido dentro da academia. Não que isso seja um problema, porque isso também tem a ver com a política de cotas, tem a ver com pessoas negras acessando a universidade e esse pensamento girando, né? Da gente conseguir falar sobre essas coisas, de muitos filmes serem TCC das pessoas. Então, aquele filme de terror, Renata, como é que chama? Egum do Yuri Costa. Do Yuri Costa, ter sido TCC, sabe? Ter mobilizado uma ideia de cinema negro de terror aqui no Brasil. Então, tem essa importância. Mas eu acho que também é muito elitista a gente pensar só nisso. Porque tem filmes que estão circulando em YouTube, que não são contemplados como cinema. Daí, qual que é o papel da curadoria negra nesse sentido? Porque a gente está fazendo mostra de cinema negro e essas pessoas não necessariamente acessam a inscrição desses festivais, sabe? E daí, como que a gente mobiliza isso? O cinema negro, ele é acadêmico, fundamentalmente? Não, mas a academia também serve para alguma coisa. A gente está mobilizando o pensamento, é o que a gente falou desde o começo, sabe? Não adianta fazer filme preto se a gente não está pensando sobre cinema negro. E daí eu acho que essa ação de incorporar esses outros cinemas também é um processo curatorial para pensar o cinema negro, porque as pessoas estão fazendo filme. E eu acho que aquele gesto da Cinética de ter feito os cinemas da rede, ter trazido aqueles vídeos, você pode ver que a maioria são com pessoas negras, cara. Porque, tipo assim, quem tá fazendo isso é a gente, faz tempo, sabe? E não que a Cinética tenha sido o precursor em, eu vou pensar os cinemas da rede. Mas esse gesto que foi importante, assim. Que as pessoas estão dando mais atenção a isso. Porque é uma revista que também tem esse tradicionalismo, né? Que as pessoas olham os textos e dão esse crédito para os textos. E daí eu acho que é importante também. Tá entrando pessoas negras nesses lugares, enfim. Da gente acabar com as instituições, mas ocupando as que existem, sabe? Porque não adianta nada a gente criar um espaço que é nosso, esse quilombo, e ficar a par dos brancos, porque o mundo não funciona assim, né? A branquitude, ela não é alheia à negritude. A gente tá vivendo tudo imbricado, assim. Primeiro que, assim, uma coisa que ficou ali atrás, né? Que até eu levei esse episódio, assim, que é uma percepção que eu tive, que eu sei que as pessoas tiveram, em Tiradentes, em 2020, que foi, beleza, o festival foi lá e colocou 70% dos filmes de cinema negro. Aí o pessoal do Periférico, que é um filme de cinema negro, que estava na competitiva, que ganhou o prêmio Canal Brasil, toda noite fazia o bailinho ali do lado de fora da tenda, né? E a tenda, ela fazia shows, as permaneiras, tocava músicas, mas também era muito perceptível que tocavam certos ritmos, tocava blues, tocava jazz, tocava MPB, ritmos feitos por pessoas pretas, mas assim, não tocava funk, tocava pop, mas não tocava funk. E o pessoal do Periférico fazia o bailinho colocando funk. E começou a juntar esse rolê pós a tenda fechar, né, que acho que lá pelas 2 da manhã a tenda acabava o show, e aí juntava uma galera, e era uma galera que era do festival, assim, então os realizadores, pessoas que estavam assistindo os filmes, e uma galera que era da cidade de Tiradentes mesmo, que não necessariamente tinha assistido os filmes mais cedo, que não necessariamente estava ali na mostra,
mas que tava ali para tomar uma cerveja e ouvir funk. E nessa junção desse rolezinho, começou a colar a polícia, e a polícia vinha com um discurso assim, não era nem, não dá para dizer assim, era um episódio de racismo velado, era um episódio de racismo escrachado, porque a polícia veio e disse assim, não, vocês não precisam parar com o funk, então não era nem uma questão de música alta incomodando ninguém, ela falou, vocês precisam parar com o funk, porque o funk faz com que a comunidade venha até aqui e vai rolar violência, né? A polícia anunciou uma violência que não estava existindo, porque até então era literalmente uma galera ouvindo funk e dançando. E o festival foi muito omisso, assim, em relação a tudo isso, porque não era por um acaso que o festival não estava tocando funk, assim. Não era porque, o festival, sabe? Então, que movimento era esse de colocar pessoas pretas, mas fazer um cerceamento, assim, não. A gente vai ouvir blues, a gente vai colocar jazz aqui na nossa tenda, mas a gente não vai colocar funk. E quando os realizadores colocar funk lá fora, a gente também não vai se colocar nesse sentido, né? Cria muitos conflitos, porque é um espaço que ele quer colocar pessoas pretas como realizadoras, mas não está preparado para todas as nossas questões que imbricam nisso, né? E não está preparado para receber os pretos de Tiradentes, assim. Não, a gente vai receber aqui esses realizadores pretos, mas os pretos da cidade, que não estão assistindo os filmes, mas que estão vindo de madrugada ouvir funk, sabe? São umas questões, cara, que enrolam muitas coisas, assim, porque a gente sabe o que a gente sabe, e eles não, ou eles fingem não saber, né? E é como a Naju disse, eu concordo totalmente, assim. A resposta, fazer os nossos aquilombamentos é muito importante, mas ela não se encerra aí, porque fazer os aquilombamentos seria muito fácil, entre muitas aspas, né? Não, a gente se fechar aqui com as nossas questões, com o nosso mundo, e eu acho que nem existe esse nosso, né? Porque a gente tá todo mundo ligado, assim, tá todo mundo junto. Então, a pretitude, ela tem que se colocar. A gente convive com a branquitude, tá tudo junto, assim, não dá pra gente fechar os olhos e viver essa Wakanda imaginária, né, que não existe. E aí, de novo, né, acho que a gente tá super no rolê espiralar hoje. Pensando um pouco em filmes que fazem esse movimento de resgatar a nossa historiografia preta, o Tudo que é Apertado Rasga, do Fábio Rodrigues, ele é um filme muito massa assim, de se assistir, e de se pensar e de se escrever, porque ele é um filme de montagem que coloca assim o Grande Otelo, o Zósimo, Ruth Souza, Léa Garcia, Lélia Gonzalez, colocam vários atores e atrizes pretos brasileiros e em entrevistas e em momentos que eles estão realmente atuando em filmes, né? E esse filme dele é um TCC, né, ele me ocorreu agora porque a gente está falando de TCC, é um TCC da UFRB, que é a faculdade que forma Lenda e Ari, que é uma faculdade de cinema que é super interessante da gente olhar agora, e ele é um filme que ele fala muito disso, de como assim, todos os atores pretos que marcaram a história do cinema brasileiro, ou boa parte deles estão vivos ainda, e eles não é de agora que eles estão denunciando o racismo, é muito fora esse filme, porque mostra uma atriz preta contando uma história, as histórias de racismo dela, e ela reconta, assim, essa história com um sorriso no rosto ao longo de 50 anos. Então a gente vê ela muito jovem, no programa do Jô, contando essa história, depois ela, muitos anos depois, e ela, assim, hoje em dia, com seus 80 e poucos anos, recontando essa mesma história, né? A gente às vezes está procurando tanto por esse momento de futuro, dessa ânsia do novo, ou de um passado achar o primeiro, e essas pessoas sempre estiveram aqui, e elas estavam falando a mesma coisa há anos, a gente está repetindo esses discursos, né? E aí quando a gente coloca essa repetição, que a gente vê, caralho, mano, sabe, ninguém inventou nada hoje, assim, sabe? É muito importante, é muito foda a gente ver o movimento que a Cabela fez, mas ele já aconteceu antes, não é agora que a gente está descobrindo o cinema negro. O cinema negro é sempre essa descoberta, né? Se dizia muito que já houve uma outra primeira cineasta preta antes da Adélia Sampaio, sabe? Falam, não, é a Camila de Moraes, é a primeira mulher negra a dirigir um documentário, e não existia a primeira mulher negra da ficção. E aí, no momento que estava se buscando muito essa primeira mulher negra, é quando se encontram os filmes de Adélia Sampaio, que está viva até hoje, e a Renata Martins faz a entrevista com o título Racismo não apaga, mas a gente reescreve, algo assim do texto. Então é por isso que, enfim, é fácil essa defesa que as meninas estão fazendo, que tem trazido. A gente precisa escrever, a gente precisa falar sobre tudo que já aconteceu, a gente precisa manter oxigenada essa produção, né? Mais do que tentar achar um novo modo de fazer filme. Os filmes estão sendo feitos de novas maneiras.
está sendo intencionado sempre. A gente precisa discutir sobre como isso está acontecendo. O Cabela muito me interessa também, porque o Cabela não era para ser um curta de ficção, pelo que eu me lembro, né? O Cabela eu acho que ele era para ser uma propaganda de um salão, não era isso? Eu não sei ao certo. Não era, era o Acho que quê? não. Era um produto? Eu acho que tinha o primeiro ele é um filme, documentário. Não, sim, a mas eu Yasmin tô Tainá falando. foi roubada e perdeu o HD. Por isso que a Isso, galera isso, fala que isso. era outra coisa antes, mas a gente não sabe necessariamente. Era, Mas era isso que eu tava. Não era tava- um Tipo, roubaram o HD. Era Tá um vendo? Tipo, documentário, quem tá falando de mas cinema negro tá falando disso, que as pessoas roubam o nosso HD, a gente se fudeu. Mãe do vento e mãe da tempestade. E a mãe dos mortos. Meu filho, você se lembra dos Eguns? Então, esse é mais um episódio de Cinema em Transe. Acho que é episódio introdutório, assim. A gente passa por muitos campos, a gente toca em muitos assuntos e fica o convite para as meninas e para a Lorena, que não pôde comparecer, mas a gente crê que vai ouvir esse episódio, senão você está desconvidado do podcast, tô brincando. E marcar alguns outros de temas mais específicos. Foi muito bom, acho que tenho muito a acrescentar, muito a pensar, assim. E de tradição também, a galera convidada a indicar filme, livro, texto, música, o que for que vocês quiserem indicar, e a gente encerra. Vou de ordem antialfabética agora. Renata. Socorro, não estava preparada. Tá, eu vou indicar um livro, Olhares Negros, da Bell Hooks. Eu sou muito fã da Bell Hooks, e acho importante a gente ler Mulheres Negras também. E ela fala de comunicação, de cinema, de descolonização do imaginário. E eu vou indicar um curta... Eu ia indicar um festival, né? Os festivais de cinema negro, mas como já acabaram, eu vou indicar o curta-metragem que eu vi no EGB, na mostra Afetos. É um curta documental e ele fala sobre infância e casa, assim, de uma realizadora que também ela é do Recôncavo e é o primeiro filme dela. E ele entrou numa mostra antes da mostra, tipo um Esquenta EGB, que é um festival que eu tô falando, né, que tá em cartaz agora. 2.704 quilômetros, da Letícia Batista. Esse é o filme que eu recomendo. Minha amiga. Sério, eu fiquei apaixonada. Vou mandar um beijo pra Letícia. Porque que filme incrível, gente, eu chorei muito. E foi um dos primeiros, se não foi o primeiro filme dela. E eu acho muito importante a gente recomendar filmes de mulheres pretas do audiovisual, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo. Eu tenho um carinho muito grande por esse filme. Letícia queridíssima. Manu, aproveitar que você falou, a ordem antialfabética é sua vez. Eu vou fazer duas, então, porque eu quero recomendar esse filme que é americano, que é o Affirmations, do Marlon Riggs, que eu assisti ele essa semana e gostei muito. É um documentário, um curta de 10 minutos. E, enfim, é num contexto de caras pretos LGBTs e tem uma manifestação de pessoas pretas e eles estão lá como pretos e LGBTs e mostra o conflito de ser preto e LGBT nos anos 70 nos Estados Unidos. E vou recomendar também o Antes de Ontem, que é um documentário de 2015, também é de cinema negro, e o Morde a Sopra. E esse está disponível na Semana de Audiovisual Negro de Belo Horizonte. E, enfim, eu tenho que comentar um livro também, ou pode ser só um curso? Livro, eu tô lendo um que também não é brasileiro, mas é o que eu tô lendo, que é O Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar. E recomendo, tô gostando da leitura. Naju. Tava pensando aqui, gente, eu acho que... Não consegui pensar num filme específico, mas eu recomendo vocês procurarem os filmes do Arthur Jaffa, porque eu acho que ele traz um frescor pro cinema negro, assim. Apesar de ser americano, né, ele experimenta bastante, eu acho que é uma possibilidade da gente pensar o cinema negro. E queria indicar o Elka de Bungê. Vou indicar uma mulher também, porque a Renata falou, mas eu acho que o Elkert é um cineasta que está em expansão aí, que era conhecido mais pela atuação, mas que está produzindo coisas muito legais. E eu acho que é massa, assim, visitar o trabalho dele, porque ele faz uma coisa que eu ainda não tinha visto sendo feita no cinema negro, né? Que é essa experimentação com a dança. Ele introduz os filmes falando, esse é um filme dança, sabe? Daí eu acho que é massa. E vou indicar o Ponte sobre Abismos, da Aline Mota, que eu acho que é muito bom e faz pensar também sobre esse lugar da memória no cinema negro. Quando a gente está falando de cinema negro, a gente está falando sobre a gente ou a gente está falando sobre as outras pessoas negras, sobre o nosso passado, sobre esse legado,
sobre a diáspora, né? Eu acho que é um pouco disso tudo, assim. E é isso. Livro eu não ando lendo, né? Porque quarentena é muito difícil. Tô igual aquele meme, queria ser presa pra ler, vocês viram. Mas é muito... Ela finge que ela cometeu um crime, ela entra numa loja, pega um urso de pelúcia, sai e fala... eu fui presa, eu peguei isso aqui pra ser presa porque eu queria muito ler, esse disco da Gal tá uma delícia de ouvir, alguma coisa. Mas é isso. Arrasou. Eu vi esse filme essa semana, O Ponto sobre Abismos, e também ele veio na minha cabeça, então amei essa conexão, filmaço mesmo. O Noir Blue eu indiquei na outra vez, eu acho, por isso que eu não falei agora, mas muito bom também. O único curta que eu vi do Arthur Jaffa eu achei muito foda, que eu acho que é... Eu esqueci o nome, porque é o Love nome is the meio... Message and the Message is Death. É o melhor. Esse curta eu achei muito foda. Eu tenho uma indicação, eu gostaria de indicar, na verdade, dois curtas também. Um é o Egum, que eu gosto bastante de cinema de gênero, eu gosto bastante do Egum, eu acho muito foda. E o Lupin, do Mike Hunter, não sei se eu pronunciei correto, mas é um filme muito, muito massa, assim, é uma linguagem, assim, muito, 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 muito bonita, assim, eu achei que deu um tom bem, bem único pro filme, assim. É isso, então, já que a gente falou de Ana Pia, não vou deixar a Renata na mão. A Ana Pia está com um filme no Instituto Moreira Salles, que é o Instituição Intuição. Eu gostei bastante, assim, está disponível na mostra... IMS em Casa. O IMS que tem o do Gabriel Martins também, o Nascente, da Sofia Moreira, né? Movimento Gabriel Martins, Nascente. Só filme massa, assim, que saiu dessa mostra. Filmaço. Tem Julite, da Castiel Vitorino. República, tem... Enfim. República. Nunca existiu o teu Brasil! O teu Brasil acabou e o meu nunca existiu! Nunca existiu! Eu falei da Ana Pia, gente, que a Ana Júlia ama muito esse filme, é por isso que eu falei pra ela falar de novo. Eu tava citando no chat enquanto vocês estavam falando, muito bom. Eu acho que é isso aí, pra pensar cinema negro, é isso. O Brasil de vocês acabou e o nosso nunca existiu. A gente tá construindo do zero e vocês estão pagando pau porque a gente tá fazendo, sabe? Isso é muito importante, não é só representatividade. É isso, acho que não tenho mais nada a acrescentar depois dessa frase. Assistam. E é isso, galera. Um abraço.